Bom demais, então. Está no ar, Operação Facilitada. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu amigo empresário. Está assistindo a gente agora nesse canal maravilhoso. Hoje eu tenho um privilégio enorme de estar recebendo aqui o meu amigo Rainer. O Rainer, para quem não conhece, ele é o dono do grupo Seg Solution. Seja muito bem-vindo à Operação Facilitada, meu amigo. Muito obrigado, é uma honra estar participando. Espero contribuir um pouquinho para cada um de vocês e que vocês saiam com bastantes insights aqui para a vida, para o trabalho, para para tudo de vocês. Muito obrigado, meu amigo. Rainer, para a gente começar aqui, me diz um pouquinho mais sobre você, assim, o que você gosta de fazer fora do âmbito, assim, da segurança digital, no seu tempinho livre? Você curte mais ficar com a família, praticar um esporte? O cara tá no shape, não sei se vocês estão vendo aí, mas o cara tá no shape, tá trincado aqui, certeza que uma musculação ele curte aqui, pelo menos. Não, mas vamos lá. Primeiro eu posso dar uma pequena correção. Eu não sou somente o dono do Grupo Seg Solution. Tem o meu sócio, que é meu irmão, é meu parceiro. Perfeito. Que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, assim, eu gosto muito de falar isso. Ele é a gente trabalha muito em conjunto. Mas aí, indo para da sua pergunta, é muito interessante. Eu tive um planejamento que até os 40 anos eu ia me aposentar. Olha que loucura. Mas, na verdade, não é se aposentar de não trabalhar. Era de ter uma renda passiva, que eu não dependesse de tanto esforço para eu poder conseguir. Ainda não consegui. Aí eu refiz esse planejamento por mais algum período. E aí, eu fiz 40 anos, tem 2 semanas. Oh, parabéns. E aí eu coloquei há 160 dias atrás, 180 dias atrás mais ou menos, eu lancei um projeto, eu mesmo, chamado Projeto 40. Quem quiser ir lá no meu Instagram e dar uma olhada, raineradm.com, raineradm, né? E lá tem os 150 dias, a ideia era 150 dias de algum tipo de exercício. Porque eu estava com 101 quilos, todos os meus índices corporais de vitamina, tudo errado. Eu falei assim, eu vou mudar isso. Fiz 151 dias de exercício direto, algum tipo de exercício. Aí comecei a aprender academia, de verdade. Entrei numa academia agora ótima, não sei se eu posso falar, posso? Com certeza, fica à vontade. Chama Estação Ativa, de um amigo meu chamado Daniel. E aí, lá eu me desenvolvi um pouco mais ainda, e aí, no final das contas, eu perdi 11 quilos, comecei a entrar no shape, né? E agora a gente está melhorando agora cada vez mais. E o que eu gosto muito de fazer hoje é, o meu exercício, ele é de lei, tem que ser feito. Eu amo trabalhar. Final de semana eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de estar na minha casa. Sabe o que eu gosto de fazer? Pintar. Sério? É sério, cara. Eu chego assim em casa, assim, até essa parede aqui, eu tenho que... minha esposa fala, tem que mudar, eu vou lá, bora fazer? Bora. Aí quando eu erro, eu tenho que pagar alguém para arrumar. É porque é um momento que eu tenho que eu desligo, legal, sabe? Legal. Sim. Aí eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com meus filhos, principalmente. Então, eu, minha esposa e meus filhos. Gosto de sair, a gente gosta de fazer pequenas viagens. Então, assim, hoje a gente tá eu tô nessa vibe aí de qualidade de vida. Bacana. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Qual a idade deles? O André tem 17, fez anteontem. E a Helena, mês que vem, faz 12 anos. Caramba, cara, que legal. Bom que já são maiorzinhos, assim, né? Isso, exatamente. Eu tô com 2 em casa lá, uma de 8 e uma de 3. Qual é o nome delas? Beatriz e Sara. Doido pra chegar nessa idade já também. Mas imagina quando elas todas estiverem com TPM em casa. Se cura que você vai dormir na rua. Exatamente. Se pequenininha já tá assim, quando chegar nessa faixa, imagina já também. Exatamente. E deixa eu te falar, meu amigo, assim, a sua trajetória de vida, teve algum momento em especial que você viu que você estava trilhando rumo a esse caminho da segurança digital ou não, caiu no seu colo assim mais de surpresa, você sempre foi empreendedor, como é que foi? Cara, a minha vida é um livro. Porque eu, com 8 anos de idade, eu vendia pastel na rua para ajudar a minha família. Meus pais são separados. Eu, meu pai e minha avó. Eu vendia pastel na rua. Então, eu comecei meu empreendedorismo para mim nessa área, nessa época. Porque eu, com 8 anos, ia para a rua, minha avó botava, eu ia vender, né? E aí, eu sempre tive isso. A família não era uma família que tinha condições financeiras. E aí, eu comecei a estudar. Sempre fui um bom filho, com muita orientação, principalmente da minha mãe. Eu tive um norte muito bom. Aí, eu, com 15 anos de idade, 14 para 15 anos, eu comprei um reboca de cachorro-quente. Peguei 5 cheques do meu pai emprestado e paguei com 15 dias. Então, você tem noção, né? Como é que era o negócio. E aí,
fui morar com a minha mãe, morava com meu pai, fui morar com a minha mãe, eu era cobrador de lotação, não sei se você lembra aqui. Com Né? certeza. E aí, só que sempre com aquela veia empreendedora de comprar um negócio, vende, compra e vende. Legal. Aí fui ser funcionário de uma empresa. Aí onde eu conheci meu sócio. Aí caiu de paraquedas. Né? Bacana. Foi exatamente isso. Aí eu me destaquei como funcionário, saí de lá, fui trabalhar no Grupo Silvio Santos. Aí quando eu voltei, depois de um tempo eu voltei, ele falou assim, vem, me ajuda, eu abri uma empresa e eu preciso de ajuda. E aí eu fui com ele, a gente tocou o bonde desde o início, e aí hoje a gente tem 4 empresas, quase 100 colaboradores, um faturamento bem considerável, e a gente está nessa toada aí de empreender, já tem desde 2008. Nossa, que bacana, cara. E você estava comentando, a gente estava conversando ali fora, que você tem clientes que estão com você desde essa data, não é? Desde 2008. Sim, desde essa data. Então, sim, a gente tem um LTV muito alto, né? E a gente tem uma estratégia muito forte que é vender mais para o mesmo cliente da base. Eu costumo, já falei até em outros programas, que eu gosto de falar o seguinte, custa 7 vezes mais se conquistar um novo cliente, 7 vezes mais conquistar um novo cliente do que você manter o seu na base. Entendeu? Ótimo. Então, o que eu faço? Eu tento vender sempre algo novo para o cliente. Né? Então, eu tento todo ano lançar uma novidade dentro do meu segmento para que eu possa vender mais para esse cliente e eu vou fidelizando esse cliente cada vez mais. A última empresa que nós lançamos foi uma empresa de energia solar. Então, a gente tinha uma base grande, então a gente começou a vender energia solar. Hoje, a gente vende o projeto de energia solar e vende também energia. Porque a gente investiu nas nossas usinas próprias e vende os créditos através do sistema, né? E vende os créditos também para os nossos clientes da base. Nossa, entendeu? Que sacada, cara. Legal. Então, a gente tem essa questão mesmo. Então, um cliente fideliza muito com a gente. Sai cliente? Sai. A gente é perfeito? Não. A primeira coisa que eu falo para o cliente é o seguinte, vamos ter problema. Que trabalhamos com pessoas, mas eu estou aqui para poder minimizar todos. E eu me entrego de corpo e alma para o meu contrato com você, para a nossa relação. Para essa ser uma relação boa, sadia, e você ficar, como eu tenho um cliente conosco hoje, desde 2008. Nossa, que bacana, cara, que legal isso. E é interessante ver isso, porque hoje em dia parece que a gente tem um déficit muito grande no mercado, assim, dessa questão da esteira de produtos. As pessoas, elas querem oferecer sempre o mesmo produto para o cliente, mas esquece que, às vezes, aquele cliente, ele tem outros problemas também, e, às vezes, a solução está com você, né? Como você falou, você foi vendo as necessidades de cada um dos clientes ali e falou, pô, dá para fazer tal coisa, vamos abrir empresa disso, vamos fazer aquilo, e foi vendendo para o mesmo cliente, né? E foi fidelizando o cliente. E como você falou, custa muito mais você tentar ficar indo atrás de um cliente externo do que conseguir fazer aquela fidelização ali do teu cliente. Agora, algo que eu te pergunto assim, no início, o que você acredita, quais foram os seus principais desafios no início, quando você falou, não, agora eu vou montar a minha empresa, vou ter o meu negócio aqui com o meu sócio, quais foram os principais desafios nesse primeiro momento? Cara, eu fazia faculdade de administração. Todo mundo fala que quem não sabe nada, que não quer nada, vai fazer administração. Na verdade, para mim, foi o divisor de águas, porque eu tenho amigos desde aquela época. E por curso me dar uma noção básica de cada coisa, eu comecei a usar isso no meu dia a dia, nessa nova empresa que eu estava abrindo com o meu sócio, que ele me chamou para ser sócio dele, né? Não sou o fundador, mas eu sou quase fundador, né? E aí, o principal desafio foi aplicar o que eu aprendi na faculdade, que era bem genérico, né? E hoje, ontem e talvez amanhã, o principal desafio para qualquer empresa são pessoas. As pessoas vai fazer com que a gente cresça exponencialmente e as pessoas fazem com que a gente também não cresça ou até fale ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu tive a confraternização de fim de ano agora com os nossos colaboradores, foi numa chácara, e a gente fez uma série de dinâmicas, uma série de coisas, e a primeira coisa que eu falei com eles foi o seguinte, na hora que eu fazer o Amigo Oculto, eu falei, galera, essa é a hora de falar, né? Então vamos falar. Cara, atrás de um CNPJ, ou como nós temos várias empresas, tem que ter CPF forte. E o CPF forte não só sou eu, que sou hoje a cara da empresa. O CPF forte é você, que é o meu parceiro, igual você é advogado de assessoria jurídica, é a minha contadora, é o BPO financeiro, é o meu funcionário, é o meu gerente, é a menina que limpa. Então, assim, a gente tem que ter vários CPF por trás para que a gente tenha ter sucesso. Exatamente. Então, assim, hoje o principal desafio é o CPF, entendeu? Porque empresa por empresa...
Hoje tem IA que faz muita coisa. Mas CPF, que é aquela relação interpessoal, é a entrega do cliente lá no final, é saber conversar, é saber se portar, é saber realmente resolver o problema, porque nós somos resolvedores de problemas. Sim, com né? certeza. É o principal desafio, cara, de toda e qualquer empresa. Entendi. Toda. Não tem um empresário que eu conheço. Eu conheço gente que fatura, sei lá, 200 milhões de reais por ano. E eu conheço gente que fatura 10 mil por mês, né? Que dá aí 120 mil por ano. Cara, e mesmo assim, o maior desafio são pessoas. Entendeu? Entendi. Porque o cliente está aí, ele vai comprar, se você se posicionar. Perfeito. Uma coisa que eu falo muito também é o seguinte, que o cliente não vai falar assim, o mercado está prostituído. Não. É você que não sabe se posicionar. Uhum. Porque eu vou dar um exemplo. Quem mora em Brasília vai saber. Lá no Taguaparque tem quase uma centena de cachorro-quente, hambúrguer. Cara, ele tá lotado, velho, direto. Vive lotado. Ué, e às vezes você não consegue comer, porque tá lotado. Uai, por que o concorrente tá do lado e o negócio não vai ser ruim? Não, vai ser bom. Você tem que saber se posicionar. Com certeza. O seu hambúrguer tem que ser o melhor, o seu atendimento tem que ser o melhor, ou o seu cachorro-quente, e assim você vai se posicionando, você vai conseguir ter resultado. E da mesma forma é com qualquer empresa e qualquer segmento. Com certeza. Para mim não existe esse negócio de mercado prostituído. Você tem que saber se posicionar. Se posicionando, você vai conseguir se destacar. Cara, que perfeito você falou. E você falou do Taguaparque, eu tava até lembrando aqui, né? Toda vez que a gente vai ali perto, é de lei eu precisar parar para comer ali no Miqueias. O Miqueias é famoso. Eu vou ali no Miqueias, pode estar lotado. Eu falo, não tem problema, eu aguardo aqui. E isso é uma grande verdade que você havia dito. Por quê? Porque eu, por exemplo, que fico aguardando o pessoal comer ali no Miqueias. Por que eu espero, às vezes, ter vaga para comer no Miqueias? Porque eu sei da qualidade deles, eu sei que vai ser a mesma qualidade sempre que eu for lá. Conheço o pessoal dali, sei que vai ser um ambiente legal, um ambiente descontraído. E como você falou, você saber agradar pessoas, você saber lidar com pessoas, você acaba fidelizando essas pessoas. E a partir do momento em que você fideliza essas pessoas, você pode ter certeza que você não vai ter concorrência. Às vezes, os empresários, eles confundem, né? E falam, mas o mercado está cheio de concorrente, como você falou, o mercado está todo prostituído. E não é assim. Às vezes, o seu maior concorrente é você mesmo. Sim. Você é o seu maior limitador. Exatamente. Pode ter certeza disso. O céu é o limite. Perfeito. Eu gosto de falar muito assim, o trabalho devolve. O quanto você se entrega de corpo e alma o que você faz, mais você recebe. Com certeza. Isso é algo assim que eu levo para a vida, eu falo para todo mundo, eu dou insights, eu converso, eu sempre falo isso, se entrega. Se entrega que vai voltar tudo, em dobro, triplo, exponencialmente. Com certeza. E, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No seu início ali, o que você acredita que foi a maior crença limitante vinda de você? Teve alguma época que você ficou se questionando, poxa, será que eu devo ir mesmo para esse caminho? Será que eu devo largar o emprego para abrir a empresa, por exemplo? Teve alguma coisa, alguma barreira própria, pessoal, que você teve que superar para conseguir chegar onde você chegou agora? Eu tive 2 caminhos. Eu tive filho cedo. Então, logo eu tinha que tomar uma decisão. A segurança ou a incerteza, né? Só que eu sempre fui audacioso. E aí eu tinha os dois. Eu tinha segurança e tinha incerteza. A incerteza foi entrar num mercado novo, saber lidar com empresa, público B2B, B2C e correr atrás. E a certeza era que eu trabalhava numa outra empresa. Então, eu era empreendedor eu até costumo falar que a gente não deixa de ser empreendedor, você não desliga o telefone, né? Mas Verdade. assim, eu dava uma pausa de ser empreendedor. De 5 da tarde até meia-noite, 1h, eu era funcionário do Grupo Rio Quente, né? E no restante eu era empreendedor. Então eu tinha essas duas partes. Mas chegou um momento que eu não consegui mais lidar com os dois, né? E foi primordial isso. Por que foi primordial? Porque quando realmente eu dei 100% de foco na empresa, a gente cresceu 10, 15 vezes num ano. Entendeu? Foi quando a gente foi uma crescente muito grande. A gente saiu de um escritório que tinha 33 metros quadrados para um escritório de 180 e hoje está pequeno. Entendi. Entendeu? E aí, então, assim, voltando à sua pergunta, assim, quando eu iniciei, o meu limitante, como a gente comentou um pouquinho antes, foi eu mesmo. Pelo esse medo, esse tipo de coisa. Sim. Mas, a partir do momento que eu acreditei que quanto mais eu me entrego, mais vai ter retorno, aí eu comecei a ter resultados crescentes. E uma coisa que eu falo para todo mundo, que possa ser bom ou ruim, eu não sei.
Mas, por exemplo, eu e meu sócio, a gente nunca pegou assim, sobrou 100 mil no caixa. Vamos pegar 50 para cada. Não. O que a gente vai fazer com esses 100 mil para dar mais retorno e valorizar a nossa empresa? Top. Aí a gente pega os 100 mil e investe em alguma coisa. Você entendeu? Uhum. Então, assim, a gente hoje ainda somos, eu até brinquei com ele, ainda somos um empregados da nossa empresa. Por quê? Mas com status de dono, entendeu? Mas que em algum momento e há pouco tempo, quanto mais a gente se entrega, cada vez mais a gente está vendo resultado, aí a gente vai ter aí vai ficar mais no estratégico, mais nessa questão mesmo de entender e dar direcionamento para os nossos negócios, entendeu? Aí sim, daqui a uns anos, não sei, daqui a um ano, eu posso pegar lá dos 100 mil, aí é 50 para cada, por exemplo, entendeu? Mas hoje a gente tem muito isso, sabe? Tudo que sobra, a gente tem o retorno, a gente retorna para nossa empresa. Para as nossas empresas. Ou as novas empresas, né? Poxa, que legal, legal. E é bom você estar falando isso, porque tem muito empresário, principalmente empresário que está iniciando, que tem o costume de achar que, às vezes, o caixa da empresa é dele, é dinheiro dele também. Né? Falar, sobrou 100 reais, ótimo, vou luxar, vou no Outback, vou comer alguma coisinha, né? E já pega o dinheiro da empresa. Você acha que é importante, no início, principalmente, o empresário saber fazer essa diferenciação daquilo o que é da empresa, o que é dele, e por mais que, às vezes, sobre aquele lucrozinho para ele ainda tentar deixar algo reservado para fazer como você fez, de reinvestir na empresa, né, de aprimorar, na verdade, a sua operação? Então, um dos minhas estratégias de vida vai ser daqui a ideia é com 42 anos eu montar uma mentoria. Legal. Mas seria uma mentoria voltada para esses iniciantes. Bacana. Para esse empresário que está iniciando. Porque eu sofri muito, né? A gente sempre diferenciou caixa da empresa nessa questão. A gente sempre fez isso. Mas 99, sei lá, não sei um número exato, não faz isso. Mistura mesmo. Sim. Então, assim, o conselho que eu dou sempre é esse, não mistura. Hoje, é muito fácil você contratar, por exemplo, um BPO financeiro que vai te ajudar, que vai te minimizar os seus custos operacionais. E ele vai te dar direcionamento. Está muito mais fácil hoje ter assim dessa forma. Então, assim, essa gestão tem um problema também. Eu nunca fui um cara muito organizado nessa questão. Mas eu tinha meu sócio do lado. Entendeu? Deu uma complementada ali. Meu sócio é o financeiro e administrativo. Ele me ajuda muito nessa questão, né? De cuidar da empresa nesse sentido. Mas, assim, o meu conselho é esse, cara. É direcionar, estudar bastante. Tem muito curso aí importante, o Empreitec do Sebrae. Tem cursos de entrada aí do próprio, sei lá, do Grupo G4. Sim. Tem muita empresa, tem muito grupo de network aqui em Brasília. Brasília está se tornando um polo gigantesco de empreendedorismo, né? E esse grupo de network te auxilia também bastante. Então, se eu fosse dar um conselho para mim, em 2008, quando eu comecei a empreender realmente com meu sócio, era assim, entra num grupo de network, faça amizade, anda com quem é bom, não com quem é ruim. Com certeza. E aí isso me ajudou bastante. Me ajudaria bastante e eu dou o conselho para todo mundo hoje. Que a gente chama de ambiência, né? Sim. O ambiente, ele faz a diferença, ele molda de fato, né? Não só a pessoa, mas como empresário, né? Todo mundo que está no ambiente acaba pegando um pouco de cada uma daquelas pessoas ali do ambiente. Então, vamos supor, eu tenho certeza que quando vocês começaram a montar a empresa e vocês entraram no ambiente correto, você com certeza foi se espelhando, às vezes, em outras pessoas. Falando, poxa, como é que esse cara conseguiu chegar onde ele está? Né? Como que fulano fez isso aqui agora? E vocês foram pegando alguns insights, né? E foram gerando uma personalidade que conseguiu moldar, talvez até a cultura da empresa de vocês. Com certeza. Né? Então, tem algum momento em que você chegou, antes mesmo de você fazer esses networkings e tudo, que você chegou a pensar em desistir? Várias vezes. Várias vezes já chorei. Eu sou um cara emotivo, né? Então, já chorei, já briguei, já xinguei, já fiz o que você imaginar, assim, por chateação. Alguns momentos, um dos principais momentos que eu fiquei muito triste foi quando juntou, assim, um grupo de técnicos da empresa, né? Que um dos nossos negócios é tecnologia, câmera, alarme, monitoramento, Sim. Essas coisas nesse sentido. Aí uns 3 técnicos chegaram e falaram assim, então, eu estou saindo e eu estou abrindo a minha empresa. Aí os 3 viraram sócios. Nossa. E assim, aí eu fiquei imaginando o quanto eu investi como empresa. O quanto vai lá para São Paulo, vai fazer um treinamento.
Aham. Toma esse computador aqui que eu tô te dando. Vai não sei o quê. Aquele ali me baqueou, assim. Eu chorei mesmo, assim, que eu falei assim, cara... Mas eu dei a volta por cima. Isso foi de alguns momentos. Outros momentos eram quando um cliente fazia uma reclamação e eu não sabia lidar com aquela reclamação. Hoje, não. Hoje eu sei lidar com elas. E é porque eu também tenho um time muito bom ao meu lado. Né? O meu time é muito bom, então ele me ajuda muito. Às vezes, quando eu não estou sabendo lidar com aquela reclamação, com aquele problema, a gente estuda uma estratégia junto e resolve Perfeito. junto. Né? Então, assim, foi momentos que eu precisava de mais grana e não tinha grana, entendeu? E Aham. aí eu falei, pô, então eu vou desistir, é melhor trabalhar para os outros. Aí quando eu vi o valuation da empresa melhorando, quando eu vi que não é só de dinheiro que a gente vive, Uhum. quando eu vi que o status estava melhorando, quando eu vi que eu consegui conquistar minha casa, conquistar a segunda, conquistar a terceira, eu falei, opa, peraí, então o negócio está mudando, então eu não vou, é o caminho certo, entendeu? Aham. Né? Mas assim, eu sou um cara movido a desafio, então ao mesmo tempo que eu queria desistir, eu falei, não, agora é forte, agora eu vou. Top. Agora eu vou botar pra cima, vai, põe aqui que eu vou resolver. Joga no E peito aí. vamos. Eu ia lá e resolvia, entendeu? Pô, que bacana, cara. Mas sempre teve, não tem como. Amanhã eu vou ter esse problema, eu quero desistir. Acontece, entendeu? Tá certinho. O problema, ele sempre vai existir, né, na vida do empresário, não tem como. Não tem como. O empresário que fala que deita a cabeça no travesseiro toda noite tranquilo, tá mentindo. Você já leu um livro chamado Lado Negro do Empreendedor? Já ouvi falar, tô doido pra pegar esse livro. Agora eu tô lendo aquele A Única Coisa. Esse aí eu não vi ainda. Bom, Mas é bom que vamos lá, você não viu esse nem esse, então você vai prestar o seu e eu vou te prestar o vamos. meu, beleza? Porque Beleza. livro é feito para compartilhar. Com certeza. Né? Que é conhecimento. Cara, o livro o Lado Negro Empreendedor é isso. A gente vive a incerteza para dar certezas para os nossos colaboradores. Exatamente. Entendeu? E essa incerteza é dolorido. 8 em cada 10 empresários não têm sucesso Verdade. no Brasil. Entendeu? E todo mundo crucifica a gente, dizendo que a gente é rico. Cara, vai ver como é que a nossa carga tributária é difícil, vai ver como é que é difícil gerir pessoas, vai ver como é que é difícil gerir cliente. Com certeza. Cara, entendeu? Não é fácil, cara, é muito difícil. Então, assim, quando alguém fala mal da minha classe, que é de empresário, eu vou falar assim, opa, peraí, não é assim não. Se eles soubessem que o governo acaba sendo um sócio nosso também. Total. Mas essa é uma coisa interessante, porque tem muita gente que costuma meter o pau mesmo na classe empreendedora, né, os empresários, só que eles não veem também a carga tributária que a gente carrega, né, eles não veem o tanto que a gente gasta também, às vezes, investimento no nosso, não é nem no nosso negócio em si, mas no nosso funcionário. O verdadeiro empresário, ele quer fazer com que o seu funcionário cresça ali junto com a empresa. Né? Ele quer desenvolver mais as aptidões daquela pessoa. Se uma pessoa é muito boa em marketing, você vai investir ainda mais nos cursos para que ela possa crescer e que você cresça junto ali com ela. E nesse momento em que você viu esses 3 funcionários saindo, você acredita que depois desse episódio alguma coisa mudou ali em você? Você falou, poxa, talvez eu tenha que fazer tal coisa diferente, ou então você ficou com o pé atrás, às vezes, em relação a alguns outros funcionários ou não? Cara, tudo que acontece comigo, eu tenho que tomar uma lição. Então, a minha principal lição foi sentar, analisar os pontos porque eles foram embora e tentar melhorar. E saber se o erro estava em mim, ou se estava na empresa, ou se estava no mercado, né? E a principal lição foi que eu estava no caminho certo. Eu não vou deixar de investir num colaborador, porque ele pode sair amanhã. Entendi. Eu até costumo falar com meus colaboradores, cara, eu não sou a empresa que melhor paga, mas eu tento dar o melhor ambiente para vocês trabalharem. Legal. Então, eu sou humano como você. Você tem duas filhinhas, correto? Correto. Então, assim, se você fosse meu colaborador e sua filhinha estivesse doente hoje, eu sou pai, cara. Eu falo assim, vai, acompanha, entendeu? Acompanha, porque não tem preço a sua família, a sua vida, o seu bem-estar, da sua família. E aí, volta depois e me ajuda com aquilo, essa demanda. Ou então vem amanhã, vai à noite no cliente, vamos junto resolver esse problema. Entendeu? Então, assim, eu percebi que eu estava no caminho certo. Só que eu lapidei algumas coisas, deixei de falar algumas coisas, e aí eu falei assim, agora eu vou tratar de uma forma diferente, não trazer o colaborador como meu amigo, né?
Mas eu levava eles dentro da minha casa, hoje eu já não levo mais. Colocando aquele né? limite ali. Só a né? liderança que eu Sim. levo, normalmente, né? E não por má vontade, mas essa questão mesmo. E aí eu falei assim, então mudei algumas atitudes e continuei, melhorei. Eu dou treinamento, eu pago para ir para São Paulo, eu pago para ir para fazer treinamento Maceió, já fomos pro sul, Legal. sabe? Fomos para São Paulo, eu vou junto com eles, assim, batemos uma meta, vai todo mundo para churrascaria. Cara, às vezes eu paro na porta da escada, fiz isso umas 2 vezes. Falo assim, abre a mão, pá, eu dou um dinheiro, tipo R$50. Sabe? O cara, caraca, que massa! Cara, é aquele momento. E eu tô Legal. até sem dinheiro, assim, pra fazer aquilo. Mas eu tô assistindo a equipe meio assim, eu falo assim, não, vou dar um incentivo aqui pra galera. Não é só dinheiro, né? Mas aquele ambiente, pô, R$50 não é muita coisa hoje. Mas aquela brincadeira que eu fiz ali que me custou R$1.000, que foi 20 pessoas subindo a escada. Aham. Aí eu falei, cara, mas valeu por um ano inteiro, assim, sabe? Legal. Entendeu? Leva a galera pra poder fazer. Eu fiz esses dias canoa havaiana. Que Você já bacana, viu falar já cara. como é que é? Já aquele que é um bando de gente também, né? Aquela canoa maior, né? Isso, exatamente. Aí a ideia minha foi falar com o cara, ó, a gente trabalha em equipe. Se um tá remando pra trás, cara, a caminhada vai ser difícil. Então eu preciso que todo mundo esteja no mesmo caminho. Poxa, que Entendeu? bacana. Então, assim, eu tento fazer isso, sabe? Já fiz gincana com eles, tem gamificação na empresa. Isso é bom pra Eu fui caramba. colocando cada vez mais coisas. E eu falei, cara, eles saíram, quem perdeu foi eles. Não, tá certíssimo. Poderia estar empreendendo dentro da minha empresa. Eu Legal. também falo isso para meus colaboradores. Vocês podem empreender dentro da empresa para vocês crescerem mais também. É o que a gente chama Entendeu? de intraempreendedorismo, né? Isso. Eu não sabia dessa expressão, vou aprender, aprendi agora. E Rainer, meu amigo, na sua opinião, quais são os 3 principais erros que o empresário ele comete atualmente nas empresas? Um é a questão financeira que a gente conversou, misturar os caixas, pessoa física e pessoa jurídica. O outro é voltado muito a não achar que sabe, mas não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sou um cara bom no financeiro. Não falo financeira, na parte administrativa de organização. Sim. Mas então eu preciso estudar para eu ser bom, ou eu vou precisar pagar para alguém fazer para mim. Sim. Entendeu? Então você achar que sabe tudo e na verdade não sabe nada. Eu tô aprendendo as duras penas também. Eu era muito centralizador e hoje eu não sou tão centralizador. Tô tentando, né? Delegar aos poucos, mais. delegar mais, né? E principalmente, cara, é gerir pessoas. Então, se o cara não souber gerir pessoas, se a mulher... Eu falo cara, tá, gente? É porque também num momento íntimo aqui, vamos dizer. Mas, assim, se a pessoa não souber gerir pessoas, ela não vai conseguir. Entendeu? Porque ninguém vive só nesse mundo, a gente vive em sociedade. Com certeza. Então, assim, então vamos lá. Gerir pessoas, o financeiro e a pessoa não saber tudo. Saber que ela realmente ela tem déficit em várias áreas. Reconhecer que ela não sabe, né? Que ela não sabe, exatamente. Isso é perfeito. Às vezes até brinco lá dentro do escritório, tem gente que peticiona lá dentro, que peticiona muito melhor do que eu. E eu não vou ficar chateado que a pessoa faz uma petição melhor do que a minha, não. Que bom que ele tá no meu time. Sim, com certeza. Tá criando ali um elo ali junto comigo. Se eu sei que eu consigo me expressar bem na audiência, aquela pessoa é melhor comunicando, ótimo, a gente se completa. E isso é interessante dentro da empresa, porque tem muito empresário hoje em dia que é centralizador. Vira aquele eu-empresário. Sim. Né? Sou só eu ali para tudo, eu sou operacional, eu sou financeiro, eu sou administrativo, eu sou tudo, eu sou RH. E aí o que você falou é perfeito. Porque se você não delega, né, se você não contrata pessoas, porque a empresa precisa de pessoas e as pessoas também precisam das empresas, você está fadado ao fracasso. Total. Não tem como. Total. Né? E você falou uma coisa no início que eu achei interessantíssima, que você sempre coloca, digamos assim, o CPF na frente ali do CNPJ. Você trata a pessoa como pessoa antes de ser um funcionário. Né? E é esse relacionamento interpessoal que faz com que o funcionário acabe gostando de ficar dentro daquela empresa. Perfeito. Né? Você resumiu perfeitamente. E, meu amigo, isso é sensacional. Eu fico muito feliz quando a gente encontra empresários assim, que se preocupam com os colaboradores, se preocupam com os funcionários, porque, infelizmente, a gente vê que boa parte das ações trabalhistas estão aí porque não teve um bom relacionamento dentro da empresa. É normal algumas coisas ruins acontecerem dentro da empresa? Claro. Sempre vai acontecer. Às vezes acontece na nossa família, não vai acontecer dentro da empresa. Né? Mas a forma como a pessoa é tratada, ela vai direcionar o futuro da empresa.
né? Então, tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: se você quer saber o futuro, né, da sua empresa, estuda o passado dela. Vai retornando às suas origens, vê o que você foi cometendo ali de errado, que você vai aprender, de fato, aonde você vai chegar ali no futuro. E, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui agora. Posso fazer um adendo? Claro, por favor. Lá na nossa empresa tem uma escada. Uhum. Aí lá tem algumas palavras que determinam a nossa trajetória, né? Que aí é o que você acabou de falar, estudo passado para saber o que é o futuro. E a primeira palavra é o sonho. Então, meu sócio teve um sonho em 2008. Esse sonho foi compartilhado comigo e eu consegui, juntamente com ele, realizar ele. Bacana. Né? É sempre com uma pitada de inovação e ousadia. E chegamos à vitória, que é estar onde a gente está hoje e saber onde a gente pode chegar amanhã. Perfeito. Entendeu? Então, hoje eu estou aqui e aonde que eu vou estar amanhã? Perfeito. Né? E eu sei, já tenho isso traçado. Né? Eu tenho convicção, eu trabalho muito para isso. Então, quando você falou essa questão de estudar o passado para você saber o presente e saber para onde vai chegar, para mim é fantástico. Também resumi um pouco aí de que, para mim, é uma das coisas que a gente tem que saber que um empresário vai saber... vai ter sucesso duradouro, porque tem muita gente que tem um Com sucesso, certeza. vai e volta. Gangorra, a gente não sabe como é que é. Tem só aquela Entendeu? emoçãozinha ali de empreender e depois ninguém mais nem lembra daquela empresa ali. Exatamente. Mas pode continuar, foi mal. Imagina, meu amigo, a gente está aqui para isso, bater essa bola aqui. E assim, voltando agora para a tua área ali, você acredita que qualquer empresa, hoje em dia, pode ter um acesso a essa questão da segurança digital, como é mais o carro-chefe ali de vocês? Então, assim, a gente hoje trabalha com algo que é interessante. Por quê? A gente tem o Facilities, que é Sim. terceirização de mão de obra, porteiro, recepção. A gente tem a segurança eletrônica, que hoje está muito com IA, muita coisa envolvida. Que a segurança eletrônica tem que ter muita criptografia, tem que ter muita segurança digital, né? E controle de acesso também. E aí a gente bolou uma estratégia de ter um facilitador. Uhum. Porque o facilitador, qual que é? Para a pessoa ter o acesso, ela não precisa ter dinheiro. Entendi. Ela precisa ter capacidade de pagamento de uma pequena assinatura, por exemplo. Então, hoje, lá no seu escritório, você fala assim, eu queria botar umas câmeras, eu queria colocar um controle de acesso, eu queria fazer uma PABX em nuvem, você consegue? Eu atendo. E como é que funciona? Você vai pagar, eu vou fazer um levantamento e você vai pagar um valor mensal que você não precisa pagar mais nada e está tudo incluso, manutenção, está tudo incluso equipamento, tudo. Aí você fala, se eu fosse gastar, eu ia gastar 5 mil. Uhum. E agora você está me fazendo... Hipotético, tá, gente? Está me cobrando 300? Então, cara, se eu ficar 2 anos com você, eu vou ter 6 mil. Em 2 anos você troca todo o sistema? Eu troco. Atualizo ele. Caramba, entendeu? uma Então assinatura. você tem que gastar de novo. Então a gente muda isso. Então Perfeito. a gente proporciona para o nosso cliente a acessibilidade. Óbvio que o cliente B2B ele quer muito isso, porque não quer dar dor de cabeça. O cliente Sim. B2C não, ele quer comprar, porque ele não quer ter um custo mensal. Entendeu? Uhum. Mas às vezes eu consigo. Tenho vários clientes B2C também que é assim. Porque quando eles entendem que realmente que é bom isso, eles fecham com a gente. Entendeu? Que ótimo, cara, que bacana então, isso. hoje, para ter essa acessibilidade, é simples. Hoje não tem mistério. Né? Também tem muita coisa na internet, gente. Uhum. Então, você fala, vou ali, olho na internet e compro. Beleza. Aí você chama um cara da esquina e ele instala para você. Uhum. Só que é LGPD. Exatamente. Né? Qual a procedência desse equipamento que você comprou na internet? Né? E se o cara tiver acesso à sua empresa? E aí ele vai lá e consegue entrar lá porque eles têm acesso às suas câmeras ou com o seu controle de acesso. E na sua casa? Entendeu? O risco que a pessoa está correndo ali, né? Tem muitos sites na internet aí que disponibiliza todos os dias 150 mil câmeras ao vivo. Aham. Às vezes está lá dentro do banheiro e tem uma câmera. Por quê? Não, a câmera que você comprou na internet, aquela câmerazinha que não tem marca. Sim. Entendeu? Tá lá na internet, aberta, para todo mundo ver. Sabe? Então, é isso que a gente faz. E o que você recomenda para quem quer começar agora? Eu quero começar agora nessa questão da segurança digital, implementar algo dentro da minha casa, ou dentro da minha empresa. O que você acha que seria o início ali para ela? Não, olha, uma câmera ou um programa de segurança, o que seria o início ali para ela? Cara, tem duas vertentes, né? A gente tem a parte de, vamos imaginar, escritório, e vamos colocar escritórios que são
tipo, seu escritório num prédio, alguma coisa nesse sentido, e eu tenho a minha casa ou a minha empresa é horizontal ali, né? Uhum. Então, assim, o que eu aconselho todo mundo de segurança, aí a pessoa fala, cara, isso é velho. Não, mas é novo. É o alarme. Um alarme tradicional, sensores. Sim. Por que que os sensores ele é muito bom? Porque o alarme, ele dispara quando há intrusão, ele toca uma sirene e o problema é 80% das vezes o bandido vai embora. Entendeu? A câmera vê o acontecido. Uhum. Entendeu? O controle de acesso é só um outro facilitador de você entrar num local ou você ter controle, né? Como o próprio nome já diz. Então, assim, hoje eu aconselho para quem vai fazer na sua casa, a sua empresa, fazer a questão do alarme. Em casa, em escritório, aí mais é questão mesmo do dia a dia, de você entender a demanda de cada um. Mas se você é empresa horizontal ou empresa numa loja, ou casa, começa com alarme, aí depois coloca o câmera, integra os dois, né? A gente tem serviço de monitoramento 24 horas, então a gente consegue visualizar todas as suas câmeras e todo o seu alarme em conjunto. Então, assim, Perfeito. que aí é um serviço por assinatura também. Então, assim, é um facilitador. Não é caro, já foi caro. Uhum. Hoje não é caro. E aí você acaba tendo aquela sensação de segurança que não é só uma sensação, é realmente uma segurança devida mesmo. Entendeu? Perfeito. E você acha que, assim, depois que a pessoa começa com alarme, por exemplo, você acha que você oferecendo uma esteira de produtos, qual que é o caminho que essa pessoa costuma fazer até chegar num algo mais top, digamos assim? Antigamente, uma estratégia que eu usava para tentar vender era o seguinte. Eu chego lá, o cliente quer alarme. Aí eu já via que ele precisava de câmera, que ele precisava de cerca elétrica, que ele precisava de uma rede Wi-Fi, que ele precisava de automação. Só um exemplo. Uhum. Aí eu oferecia tudo. No final, não vendia nada. Que o cara assustava, né? Porque é vários itens. Aí eu aprendi que eu começo com alarme. Primeiro é a dor dele. Qual que é a sua dor? Resolva aquela dor primeiro. Depois que ele está satisfeito comigo, que ele abriu a primeira portinha, aí eu começo a pensar na segunda portinha. Aí eu já falo com ele, vamos colocar as câmeras. Perfeito. Aí depois das câmeras, a gente consegue colocar um controle de acesso. Hoje o controle de acesso facial é pífio de valor, muito barato. Uhum. Entendeu? Aí depois o cliente fala assim, pô, eu não gosto desse negócio de automação, mas eu falo, e se minha automação for diferente? Posso fazer um teste? Aí eu coloco a automação, né? E aí, no final das contas eu vendo energia solar pro cara. Entendeu? Tá vendo essa esteira de produtos? Com certeza. Aí se for numa empresa, eu faço tudo isso, e aí eu olho pro cara e falo assim, você tem frota. Aí eu tenho um sistema com IA, que vai ver o comportamento do seu motorista e vai diminuir isso, e eu faço a gestão da sua frota. Aí o cara fala assim, como que é isso? Aí deixa eu fazer um teste. Sensacional. Aí eu vendi tudo isso, catraca, já vendi o controle de acesso, vendi o portão, não sei o quê, e eu vendi o rastreador e ainda vendi energia solar. Entendeu? Sempre assim, sempre tem que ter um início. Né? Cara, que bacana. Você falou algo realmente importante, que você fala que você precisa reconhecer primeiro a dor do seu cliente. E às vezes nem o nosso cliente sabe que ele tem aquela dor. Sim. Então cabe a nós, né, principalmente a você enquanto empresário, assim, a um dos sócios da empresa, saber o que aquela pessoa precisa. E às vezes nem sempre aquilo que ela acha que ela precisa é o que ela realmente precisa. Né? Como você falou, tem uma frota de caminhão. Ele nem sabia que poderia existir esse tipo de solução para ele. Sim. Eu vou falar para você o seguinte, vamos lá. Eu poderia ser o seu vendedor de seu serviço, como advogado. Mas por que eu estou te falando isso? Porque imagina o seguinte, se eu fosse um advogado, o que eu faria? Aí eu chamasse você para me atender para uma demanda trabalhista. O que eu vou fazer? Aí você me atende só com a demanda trabalhista. Mas e por que você não pergunta qual que foi a causa? Exato. Por que chegou essa demanda? Vamos fazer um trabalho que você não tenha mais essas demandas? Perfeito. Entendeu? Então você achou a causa. Então realmente você foi contratado, né, para o alarme, aquela primeira dor, que é a demanda trabalhista, né? Mas aí qual que é a causa daquele alarme? É o condomínio que está inseguro. Então eu vou melhorar a segurança do condomínio, né? No caso, é porque eu tinha um funcionário que ele maltratou os demandados dele e aí eu tinha ação trabalhista. Então, peraí, vamos treinar o seu funcionário.
Exatamente. Vamos fazer um contrato de trabalho que vai regir tais coisas para a próxima vez você não ter. Então, aí você... Olha a esteira de produtos. Perfeito. Você foi demandado por uma ação trabalhista e aí você já está vendendo assessoria para o cara e revisão de contrato, treinamento de Vou até LGPD. revisar esse episódio Entendeu? depois. É isso, pô, é isso, é isso. Meu sócio, ele fala que eu sou um cara que arruma problema. Ele, por quê, Júnior? Ele, Rainer, todo lugar que você vai, você quer ajudar os outros. Eu tô no restaurante, eu pergunto assim, por que você não tem iFood, por exemplo? Uhum. Aí ela, é porque é caro. Eu falei, mas quem paga o iFood é o cliente. Ela, como? Você tem que saber precificar. Aí ela, ai, meu Deus, me ajuda. Aí eu falo, vou ajudar. Eu, ixi, arrumei um problema. Mas aí, no final das contas, eu vendo monitoramento, eu vendo... Já vai emendando já também. Eu falo assim, eu tô te ajudando de uma forma, mas depois assim, tão seguro que quer retribuir contratando algum serviço meu, entendeu? Poxa, que legal, que bacana. E é interessante porque você percebe que quem é empresário 24 horas por dia. Você consegue perceber coisas simples no dia a dia das pessoas que elas não percebem. Né? E a sua cabeça, eu tenho certeza, que ao longo do seu dia ela vai ficando a mil. Né? Você vai vendo algumas coisas e fala, poxa, fulano poderia ter colocado tal coisa aqui. Hein? Poderia estar monetizando, fazendo tal situação, isso e aquilo. A gente começa a perceber, né, situações no dia a dia das pessoas que as pessoas poderiam estar gerando dinheiro, poderiam estar gerando lucro. Né? Dentro da sua empresa, você acredita que os seus colaboradores eles já começaram a criar essa cultura também de perceber, de ter esse feeling, de notar a dor dos clientes que eles estão visitando? Sim. Hoje, os técnicos que estão instalando, eles já começam a imaginar que pô, do cliente, esse cliente aqui é um cliente potencial de automação. Esse cliente aqui, cara, só 4, 5 câmeras não vai ser o suficiente. Porque tem um lado ali que não vai pegar direito, mesmo que um consultor de vendas faça tudo o seu trabalho correto, mas aí ainda falta alguma coisa. Então, assim, aí a menina do administrativo, ela tinha um sonho de trabalhar na parte comercial, aí ela começou a oferecer para os amigos. Legal. E aí ela já falou assim, opa, agora eu estou vendendo, e aí, vamos mudar, entendeu? Legal. Então, assim, a gente tem muito isso. Então, onde a gente vai, a gente está tentando ver essa dor e tentar saná-la, né? Que é uma dor, né? Não é só vender por vender. E uma coisa que eu falo muito, muito, a gente não está aqui para vender a todo custo. Sim. A gente está aqui para vender o que realmente o cliente precisa. Então, assim, não adianta eu querer empurrar, vender, o cara de goela baixa, o cara compra hoje, amanhã ele não compra mais. Está certíssimo. Então, isso é uma política da nossa empresa. Tem muita empresa que, acho que a grande maioria faz diferente. Uhum. Mas eu sou assim, entendeu? O meu sócio é assim. Meus vendedores são assim, sabe? Às vezes ele deixa passar um negócio que poderia fazer porque não precisou, não teve esse feeling. Mas a gente está trabalhando nisso para poder melhorar cada vez mais. Bacana. É um princípio da honestidade. Não adianta você querer ficar empurrando algo para a pessoa se ela não precisa daquilo. Sim. E você acaba, ao invés de facilitar a vida do seu cliente, complicando a situação financeira dele. Que às vezes você sabe que ele precisa, vamos supor, mas não é o momento dele adquirir aquele produto. Né? Você sabe que se ele adquirir aquele produto, ele pode se enrolar, às vezes, financeiramente e acabar deixando de ser o seu cliente. Sim. Então, quando a gente age com esses princípios, né, de honestidade, de percepção, de ver aquilo que o cliente de fato precisa para aquele momento, com certeza ele vai ver em você não só um empresário, mas um amigo. Sim. E eu digo isso é para todas as áreas. Com isso certeza. Não é só para a minha área, para qualquer área. Por isso que eu falei que eu quero lançar a mentoria, né? Sim. Então, assim, se um advogado quiser ser meu mentorado, ele vai poder. Eu vou dar... É cliente, né? Com certeza. No caso, por exemplo, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, que eu não tinha condições de ter uma assessoria jurídica. Então, todo mundo queria me vender assessoria jurídica, salário mínimo, né? No mínimo e tal. E aí eu falava, cara, mas eu não tô com essas demandas todas, que tem alguma coisa diferente que possa me oferecer. Aí o cara não entendia essa dor. Então, se o cara tivesse me falado assim, o que você precisa não é uma assessoria jurídica, é umas consultas pontuais, que hoje tem muito isso, não sei se você faz isso. Umas consultas pontuais. Vamos fazer aqui? É um valor mensal pequeno, a gente tem 1, 2 encontros no mês, e a gente conversa, 1 horinha de conversa pra gente tirar um monte de dúvida sua. Mas se eu tiver que botar a mão na massa, aí você me paga tanto a mais. Olha, se tivesse feito isso 5 anos atrás, o cara tava comigo até hoje e já com assessoria jurídica, entendeu? Verdade. Já com que todo mundo evolui, né? Já com um ticket maior. Perfeito. Tá? Tô só falando que eu posso ser seu vendedor, hein? Com certeza. E, meu querido, você trabalha
com o governo também ou só para empresa, só particular? Então, a nossa empresa de facilities, ela é voltada só para o governo. Entendi. Então, é só licitação. A gente tem bastante contrato. Já a empresa de segurança eletrônica, a gente já trabalhou com o governo, parou. Sim. E agora a gente está voltando forte. Forte, forte, forte mesmo. Então, já preparei toda a empresa, toda a documentação, toda essa capacidade técnica ao longo dos últimos 8 anos que a gente não participou de licitação e agora a gente está capacitado para poder trabalhar com o governo. Mas não é para trabalhar com o governo com pequenos contratos, não. A gente quer pegar contratos gigantes. Entendeu? Bacana. Energia solar, que é um dos nossos negócios, a gente não quer trabalhar com o governo. A gente quer hoje trabalhar somente com o público que a gente atende, com os nossos clientes e com muito network, com muita qualidade. Sim. Entendeu? Porque a gente também tem 3 anos só, a gente está aprendendo, algumas coisas a gente erra, outras a gente acerta e está indo de pouquinho em pouquinho. Daqui a um tempo a gente pode mudar também essa situação. Legal, bacana. Se você pudesse dar em uma única palavra, se você pudesse escolher uma única palavra como um conselho para o empresário que está assistindo a gente aqui agora, que palavra seria essa? Entrega. Entrega? Entrega. Por quê? Porque no momento que eu me entreguei 100% para a minha empresa, ela cresceu 10, 15 vezes. Excelente. Entendeu? Então, não adianta você dividir o seu tempo. Eu tenho um negocinho aqui e eu vou fazer outro ali, e depois eu dou foco aqui. Não, entrega. Se entrega nos seus negócios. Que quando você se entrega, você vai ter evolução. Não tem como você não tem. Não tem outro caminho. Você vai errar, você vai cair, você vai levantar. Poxa, que bacana. É interessante que às vezes a gente conversa com as pessoas e pega muito essa questão da reflexão. Né? Eu conheci o Rainer agora, recentemente, e pelo pouco já que você falou, vai surgindo um monte de insight, várias ideias. Né? Assim espero. Com certeza, já vou sair daqui, já vou conversar inclusive com o pessoal do escritório, falando, gente, a gente precisa se entregar. Mas isso de fato é verdade. É super verdade, amigo. Não adianta você querer fazer tudo pela metade. Ou você está inteiro ou você não está. Né? E isso é um fato. E se você pudesse agora encontrar com aquele Rainer de 8 anos de idade, que estava vendendo pastel ali no início, o que você falaria para ele? Continua. Você está no caminho certo. Que legal. Que você vai errar muito. Você vai chorar muito. Mas você vai chegar onde ninguém da sua família chegou. Esse era a palavra correta. Continua. Não mudaria nada hoje. Nada. Porque eu só sou hoje o que eu sou devido ao meu passado. Devido a todas as minhas cicatrizes, todas as minhas experiências, todas as vezes que eu fiquei feliz, todas as vezes que eu chorei, todas as vezes que eu bebi, todas as vezes que eu caí, todas as vezes que eu levantei. Então, assim, hoje, a casca que eu tenho é porque eu adquiri ela ao longo do tempo. Tá, que você acha que aquele garotinho teria orgulho do Rainer que ele se tornou agora? Sim, perfeitamente. Com certeza. Certeza. O ápice da minha vida foi ano passado eu ter chegado na Disney com meus filhos. Poxa, eu tava lá legal. chorando, vendo aquele... no castelo do Magic Kingdom. Aí a minha filha em cima das minhas costas, assim, falou, papai, por que você tá chorando? Eu falei assim, não, minha filha, você não sabe o quanto que eu trabalhei para estar aqui. Você não quadra o tanto que eu chorei, o tanto que eu me doei, o quanto que eu sofri pra gente estar realizando esse sonho. Então, assim, é isso. Eu não mudaria nada. Legal. Nada, 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 nada. Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo. Foi algo, assim, excelente. Quero, com certeza, continuar ele fora daqui, né? Com a gente conversando um pouco mais no restaurante, com as equipes reunidas. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar a todo mundo que eu conheço, na realidade, pelo pouco que você falou. Agradeço demais. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que pode te encontrar? Então, as minhas empresas são várias redes sociais, né? Mas Sim. eu, como sou um agregador das minhas empresas, então é só você ir lá no meu Instagram, chama Rainer ADM, né? Rainer se escreve um pouco diferente, é H-A-Y-N-N-E-R. Então, se vocês quiserem deixar na descrição, não sei como é que vai ser. Perfeito, vamos deixar assim. Né? E de lá vocês vão ser direcionados às minhas empresas, ao meu dia a dia, às minhas conquistas, às minhas decepções. Não tem só a felicidade, não.
tem tristeza também. Entendeu? A gente é ser humano. Ninguém é... A rede social hoje ela é muito... muito mentirosa no momento que você olha aqui aquela perfeição. Exato. Então, não. Tem que ter o lado bom e o lado ruim também tem que ser mostrado. Perfeito, certíssimo. Meu amigo, muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso Operação Facilitada, né, onde a gente mostra a caixa preta realmente aqui das empresas, a gente expõe histórias reais, com problemas reais e soluções reais. Meu amigo, muito obrigado e tamo junto demais. Tamo junto. Obrigado. Um abraço, hein? Até mais, gente. Uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.